Com a palavra está no ar, hoje falando um pouquinho sobre mediação de conflitos familiares, algo que todo mundo passa na família. E hoje quem vai falar com a gente sobre isso é uma psicóloga jurídica, Miriam Basaglia. Obrigada, Miriam, por estar participando aqui do nosso programa e por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a você, Laís, pelo convite. Estou muito contente de estar aqui com vocês, né? Vamos então começar explicando um pouquinho o que é um psicólogo jurídico, qual é a função? Bom, eu vou falar do psicólogo jurídico do Tribunal de Justiça, né? Porque a psicologia jurídica ela tem outros campos de atuação. Ah, entendi. Tá? Vou falar da minha atuação. Eu estou há 18 anos no tribunal, né? Trabalhei durante 17 anos em vara de infância e juventude e eu estou aproximadamente 1 ano e meio em varas de família, atendendo aqui em Osasco, né? Então, o nosso trabalho, os psicólogos que atuam, né, no tribunal, eles estão atendendo normalmente as questões relacionadas à infância e juventude, né? Então, todas as situações que demandam uma intervenção judicial, né, e que se relacionam à proteção dos direitos da criança e do adolescente previstos no Estatuto, né, no ECA, passam, né, eventualmente podem passar pela equipe se o juiz assim determinar. Entendi. Então, se uma pessoa tem um problema, não sei, quais são os tipos de problemas que passam por lá? Bom, vou dar alguns exemplos, né? Por exemplo, a guarda de uma criança. Né? Uma criança, por alguma razão, né, não está podendo, num período, ou então permanentemente, ser criada pelos pais biológicos. Né? Então, a pessoa que, vamos dizer assim, deseja assumir essa responsabilidade, né, ela tem que regularizar essa situação juridicamente, então ela tem que procurar, né, a vara da infância e da juventude. Tá? E onde que vocês entram aí? O juiz, antes de determinar uma medida judicial, né, ele muitas vezes ele pede uma avaliação técnica para o serviço social e psicologia para saber se aquela medida, né, que a pessoa está pleiteando, realmente ela vai beneficiar a criança, ela vai atender, né, satisfatoriamente a criança. Tá? Então é sempre voltado para o que vai acontecer com a criança ou o adolescente. Tá. Isso. Entendi. Né? Então, assim, o nosso trabalho, né, é um trabalho que ele dá um apoio, um respaldo, né, para as decisões judiciais. Né? Então, o juiz ele é que vai estar aplicando a lei, né, de acordo com o que ele julgar ser mais adequado a um caso. Mas muitas vezes ele não entende, né, ele não conhece a dinâmica que está inserida aquela criança, naquela família, né, na família de quem está se oferecendo, se dispondo, está assumindo a guarda. Né? Muitas vezes, por exemplo, outros casos onde há uma denúncia de que uma criança está sofrendo maus tratos, uma denúncia que chega através muitas vezes do conselho tutelar, ou então denúncias anônimas, e o juiz, quando chega a situação ao judiciário, o juiz pede a avaliação do setor técnico, né, para verificar o que está acontecendo naquela família, né, se aquela denúncia procede, né, em que... Né? Entendi. Tem juiz que não usa esse tipo de recurso? Não, na verdade a equipe, né, no tribunal, os assistentes sociais e psicólogos que estão dentro do Tribunal do Estado, aqui de São Paulo, eles atuam apoiando os juízes da infância e juventude, né, e de vara de família. Eventualmente, nós também, algumas vezes, somos solicitados pelos juízes criminais, né, quando existe um caso relacionado a criança e adolescente. Então, por exemplo, uma suspeita de um abuso, né, sexual, ele pode estar pedindo a avaliação da criança, né, para ver como é que a criança está, né, depois de tudo o que ela passou. Por exemplo, se a família está cuidando direito, se está levando aos tratamentos necessários, né? Mas aí, por exemplo, se acontece um caso desse, de um juiz criminal pedir uma avaliação dos psicólogos, quanto tempo demora até vocês tirarem uma conclusão e apresentarem para o juiz? Aí depende muito, assim, cada
cada situação, né, depende muito do caso, tá? Esses casos são mais raramente vistos pela equipe. A gente trabalha mais com outros tipos de situação. A gente não trabalha tanto para os juízes da criminal. Entendi. Né? Mas, normalmente, as avaliações para criminal, né, as que eu fiz pelo menos, né, não foram tão demoradas, tá? Você tem que fazer uma avaliação com a criança, né? Uma avaliação, normalmente a gente faz uma avaliação lúdica, né, quando a criança não gosta de falar muito, né? Entendi. Então a gente se comunica com a criança através dos brinquedos, Então, através das brincadeiras. Vocês são meio né? pedagogos também, né? Não chegamos a tanto, porque Não, a gente assim... não tem, porque a gente assim não tem uma visão assim educativa, né? Então assim a nossa visão, o nosso trabalho dentro do tribunal é muito de diagnóstico. Sim, mas né? tem Então, que utilizar ferramentas que levem a criança a falar. Ah, sim, a se comunicar, Sim, né? entendi. Então tem crianças que se comunicam muito bem verbalmente, né, e que conseguem se expressar, se expor bem, né, não tendo muita necessidade desse tipo de recurso. E tem crianças, depende da faixa etária, do temperamento, né, que evitam esse contato ou não conseguem fazer direito e preferem, ou a gente acaba entendendo que o melhor caminho é pelo brinquedo, né, pelos desenhos. Sim, né? sim. Então a gente consegue ir entendendo o que se passa com uma criança, entendendo como é que ela está se sentindo através desses recursos. Entendi. Você acabou de falar que no caso do criminal demora pouco. Também porque você tem que atender principalmente a criança para saber como é que ela está se sentindo. Mas e no caso, por exemplo, de um conflito dentro da família mesmo? Que são os casos que eu atendo atualmente, né? Que aí você tem que saber também por parte dos pais. Você também atende os pais ou só a criança? Não, eu vou te falar, Laís, os processos de vara de família, né, na minha experiência, eu acho que da equipe também, eles costumam ser os mais trabalhosos e difíceis, né, no sentido de avaliação, né, e inclusive de relatório. Né, os relatórios eles costumam demandar mais dos profissionais, são mais complexos. Né? Então, por exemplo, a avaliação, quando nesses casos que vão para a vara de família, né, como é que eles se caracterizam? São pais que não vivem juntos, ou foram casados e se separaram, né, ou tiveram um relacionamento do qual nasceu um ou mais filhos, né, e que há um conflito em relação a essa situação desses pais em relação à situação dos filhos. Tá? Que pode ser um conflito em relação, por exemplo, à questão da guarda, né? A mãe quer a guarda, o pai também quer, né? E aí se um deles entra na justiça, né? Para que o juiz defina essa situação, né? Existem também conflitos em relação à questão das visitas, né? Onde muitas vezes o guardião, né? Vamos dizer, tem um entendimento da forma que tem que se dar essas visitas e o pai ou a mãe que não detém a guarda, né, não está satisfeito, né, vê algum problema nessa forma de guarda de visita que o outro, né, está permitindo. E aí normalmente aquele que não está com a guarda é que vai pleitear judicialmente a regulamentação, mas pode ser o contrário. Às vezes o que está com a guarda, né, pelo desconforto de algum conflito, né, que está sendo gerado nas visitas, ele também pode estar entrando e pedindo que o juiz, né, regulamente a forma dessas visitas, né, para que não seja sempre uma situação de intenso conflito e desgaste entre as partes. Né? Então, nesses casos, na vara de família, assim, eu entendo que é bastante trabalhosa a avaliação, porque normalmente a gente atende, né, o pai e a mãe, num primeiro momento, separados, né? A criança, também numa entrevista separada, né? E, em alguns casos, nós atendemos, quando é possível, né, para uma conversa, o pai e a mãe, a gente vê que é possível alguma conversa, né, quando se aceita, né, e assim, no mínimo, né, são essas 3 entrevistas, né, mas são entrevistas assim, principalmente com os pais, muito demoradas, porque a gente busca entender um pouco a história de relacionamento deles, né, a crise, na verdade a crise que está ocorrendo hoje aqui, né, ela tem um contexto, né? Então o histórico de relacionamento e de separação, né, vai nos ajudando a entender,
né, esse conflito que está aqui hoje no presente. Né, o trabalho de vocês, então, é fundamental para ajudar a decisão de um juiz, né? Sim, né, tanto que, assim, quando eu entrei, que eu te falei faz mais ou menos 18 anos, né, que eu entrei. No começo não tinha tanta demanda, tanta procura pela avaliação dos psicólogos e assistentes sociais para as varas de família. Nós atendíamos basicamente só os casos de infância. E ao longo dos anos, né, eu acho que conforme a gente foi atendendo alguns casos, né, e os juízes também foram, de uma certa maneira, conhecendo melhor esse recurso, né, que eles podiam de vez em quando estar solicitando em alguns casos, eles começaram cada vez mais a solicitar. Entendi. No começo era muito eventual, era uma raridade. Hoje, estou contando a história nossa em Osasco, né? Hoje em Osasco, né, a demanda cresceu tanto para as varas de família, né, que hoje sou eu e mais uma outra psicóloga, a Regina Seno, que nós trabalhamos para atender só, exclusivamente varas de família, né, e nós não damos conta da demanda do jeito que ela vem crescendo. Para você ter uma ideia, né, quando nós entramos nós estamos em 2013, foi acho que em agosto de 2011 que a gente começou a trabalhar só para a vara de família, né? Acho que foi em agosto de 2011. A demanda dobrou, né? Ela dobrou. Então, assim, o fato de ter os psicólogos, né? Eu entendo assim que se os juízes e promotores, né? Estão cada vez mais pedindo, solicitando o nosso trabalho, né? É porque eles devem estar sentindo diferença, né? Quando eles atuam com uma avaliação técnica, né? Em relação a quando eles atuam sem uma avaliação técnica. Entendi. E você já trabalhou nas duas varas, de infância e da família, né? Agora você está na família. Tem uma faixa etária, agora indo para um pouco da infância, tem uma faixa etária mais afetada nesses conflitos familiares? São pequenos ou já são maiores? Como é que acontece? Olha, eu não vejo isso, tá? É muito variado. Né? Por exemplo, na vara de família, né, depende muito os conflitos surgem, né, a partir da separação dos pais. Tá? Então depende muito de que momento esses pais se separam, né, em que faixa etária. Aí a questão eu acho que é um pouco aleatória. Né? Tá? E da vara da infância a gente atende todas as faixas etárias. Então, por exemplo, a criança, né, normalmente as crianças são mais vítimas de abuso sexual, né? De negligência e abandono pelos pais, né? Várias situações ligadas a maus tratos. Né? Guarda e adoção, normalmente com muito mais frequência, atingem as crianças. Tá? Quando você pensa em adolescente, as demandas que chegavam muito para o setor, embora agora já mudou, teve mudanças aí no trabalho, mas até quando eu estava atendendo lá, eram muito queixas de comportamento, né? que chegavam para a nossa equipe. E existia também a Regina, que está comigo agora na vara da família, ela continua atendendo também alguns casos, ela é a psicóloga que atende a área dos adolescentes infratores. Tá? É uma outra área, a equipe nossa atendeu muito pouco, a gente trabalhava eventualmente aí uma vez por ano, né, com infratores, mas a Regina é quem mais atendeu e atende ainda hoje essa parte. E agora, você já falou que são só essas duas varas atendidas aqui em Osasco. Isso é um caso específico de Osasco ou realmente as outras varas não precisam de psicólogo? Não, eu acho que outras varas talvez até precisariam. Aliás, eu acho que o psicólogo, né, tudo que está ligado ao humano, né, e conflitos e relações humanas, o psicólogo eventualmente ele até pode ser chamado, né, e pode ajudar a esclarecer. Né? Por exemplo, eu não vou entrar muito por eu não conhecer, mas criminal. Né? Por que não uma avaliação? Né? Só que eu sei que tem avaliação, mas eu não sei qual é o formato, né, da avaliação. Então, não sei se é interna do judiciário. Entendeu? Eu não sei se o judiciário está participando, eu desconheço. Mas assim, logicamente que outras áreas, por exemplo, né, se cogita em ter a vara do idoso, né? Lógico que conflitos familiares, né? Eu acho que a visão de um psicólogo ajuda a entender toda uma dinâmica. Então, né? pode ter, no caso. Sim, eu acho que sim. Né? Então a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente já volta para falar um pouquinho mais sobre isso.
Oi, eu sou a Vitória. Minha mãe fala que colocou esse nome porque só de eu ter nascido já foi uma conquista. Quando eu era menor, tudo parecia impossível pra mim. Então minha mãe me levou na ACD. Hoje eu ainda uso cadeira de rodas, mas só para ajudar as outras crianças. Esta história já teve um final feliz, mas 32 mil deficientes físicos ainda esperam tratamento. Ajude a ACD a ajudar. As drogas são uma armadilha. Você sabe disso. Seu filho não. Converse com ele. O diálogo é a melhor forma de afastar o perigo das drogas. Doar sangue é um ato de solidariedade que eu, você, todos nós devemos praticar. Doe sangue, faça disso um hábito. Essa corrente precisa de você. Seja um doador, um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS. O papo tá bom aqui hoje, falando sobre conflitos familiares com a psicóloga jurídica do Tribunal de Justiça, Miriam Basaglia. Miriam, a gente já falou sobre vários conflitos que vocês atendem lá nas varas de infância e família aqui de Osasco. Mas quais são os entes mais afetados num conflito familiar? São só as crianças ou os adolescentes, ou você pode também colocar idosos, pode colocar mulher e até os homens, que os homens eu acho que são meio esquecidos em conflitos familiares. Bom, o nosso olhar, né, da equipe, ele é sempre voltado mais para criança e adolescente, em função da vulnerabilidade. Entendi, né? entendi. Outra vez. Mas assim, porque eles dependem dos cuidados, eles não têm uma autonomia para que eles se cuidem sozinhos, tenham condição de se sustentar, necessitam dos cuidados dos pais ou dos responsáveis. Então, normalmente, é a criança e o adolescente que são os mais vulneráveis. Agora, é lógico que um conflito atinge a família como um todo. Sim. E é um sofrimento para todo mundo. Então, eu percebo muito nos conflitos em vara de família que todos sofrem. Sofre a mãe, o pai, sofre os avós. Entendi. Até a família que só vai acompanhando o que está acontecendo, né? Isso. Mesmo, normalmente, quem entra com o processo, uma das partes entra com o processo, quem entra é que normalmente se sente assim mais prejudicado, que está em sofrimento, mas o outro lado também você começa a avaliar e você verifica que também estão sofrendo. Entendi. E como proteger essas pessoas essas crianças e adolescentes que estão mais vulneráveis? Tem alguma forma de evitar que eles passem por isso? Não tem como evitar conflito familiar, né? Pensando um pouquinho nos conflitos familiares. Isso depende muito do relacionamento dos pais. O que a gente pode sugerir, e que acho que é importante se fazer pensar, e aí entra um pouco do proteger também, né? O Instituto Proteger, no sentido de ir ajudando as pessoas a terem mais consciência, os pais, dos prejuízos que causam as suas condutas em relação aos filhos quando eles se separam. Entendi. Então é muito importante, eu sei que falar é fácil, viver é muito difícil, mas é importante que os adultos tenham consciência de que quando eles se separam, eles não deixam de ser pai e mãe. E isso é complicado? Lógico que é complicado, né? É muito mais fácil você se separar e nunca mais ver a pessoa, se for o caso. Né? Facilita o processo de luto, as raivas você pode viver sem estar, né? O tempo inteiro do lado, conviver. Então, eu entendo que é muito complicado, sim, é muito difícil você ser mãe, né? E ex-mulher, pai e ex-marido, ou ex-companheiro. Porém, é muito importante que as pessoas entendam, tirem um pouco o egoísmo, né? É olhar realmente, porque os filhos sofrem muito nos conflitos, muitos.
Normalmente os filhos têm vínculo com os dois lados, com o pai e com a mãe. Quais são as consequências que podem gerar esse tipo de conflito não equalizado, não equilibrado? Olha, uma das questões é a alienação parental, que está sendo muito discutida, que nós tivemos uma discussão até na Câmara recentemente, né? A alienação parental seria um movimento da parte que tem a guarda, no sentido de resolver, entre aspas, esse conflito, cortando o vínculo da criança com o lado oponente, Sim, né? A outra parte, o outro genitor. Não dar acesso ao outro, né? Isso, e aí começa com todas as medidas que evitam o contato, o vínculo, a convivência do filho com o outro lado da família. Para que, logicamente, né, se você pensar racionalmente, pela questão do conflito, facilita a vida daquele pai ou da mãe que está com a guarda. Se ele pensar só nele e na dificuldade de estar convivendo com o outro pai ou a mãe. Sim. Tá? Só que para a criança, você romper, significa você romper o vínculo, né, com uma parte da sua família, com parte de pessoas que você, em algum dia, em algum momento, talvez gostasse muito, tivesse muito afeto. E o que, assim, são danos, né? A criança que está num processo de alienação parental, que começa com um rompimento, um distanciamento da família e vai evoluindo, né? O último grau, por exemplo, seria o quê? Quando essa criança esse filho passa a acreditar que o outro pai ou outra mãe realmente não gosta, não quer, começa a ter uma percepção negativa, só vê pelo negativo. Entendi. E acaba, o próprio filho acaba rejeitando o convívio com essa outra parte da família. Entendi. Ele compra, né? Ele vai, como se fosse um processo de lavagem mental, cerebral, que a criança, o adolescente às vezes, né, o filho vai acreditando, vai assumindo como sua a versão do genitor guardião. Entendi, né? entendi. E aí o distanciamento acontece e assim, todo rompimento familiar tem um significado de patologia, né? Dentro da visão da teoria familiar. Os rompimentos, muitas vezes eles indicam formações de patologia que podem se estender para várias gerações, aparecerem sintomas em outras gerações. Isso é muito complicado, né? Nossa, deve ser muito terrível trabalhar com isso e acompanhar esse tipo de situação. A gente passa agora a gente poderia ficar aqui horas falando sobre isso, mas a gente tem que prosseguir. Então a gente passa agora para o momento do programa em que você escolhe 2 números, de 1 a 3, e aí eu vou fazer vou falar algumas manchetes que saíram na imprensa por aí, e a gente vai comentar um pouquinho dessas manchetes. Tá bom. Por favor, faça as suas escolhas, 1, 2 ou 3. Vamos pro 3, pronto. Tá. Diário do Grande ABC, de dia 24 de março de 2013. Conflitos familiares na telona, é a manchete. E por que eu escolhi essa manchete? Porque eu gostaria de saber de você se esse tipo de intervenção, tanto cinematográfica quanto por fotografias, ou qualquer tipo de intervenção que mostre o que a gente costuma viver nas nossas casas. Isso, de alguma forma, contribui ou atrapalha no tratamento ou na conscientização desses problemas? Olha, quando há uma reportagem bem feita, uma novela com pesquisa, né, boa, bem feita, eu acho que serve demais, né, no sentido de ajudar a população a ter uma noção, se conscientizar de determinadas questões. Nesses casos eu acho muito interessante aparecer. Até eu não assisto novela. Eu também não, eu fiquei sabendo. Posso falar bobagem, acho que a Salve Jorge traz a questão de... Mas eu não sei qual é a situação. Infelizmente eu não consegui ainda assistir para entender um pouco o conflito, mas diz que traz o conflito da alienação parental. Né? E eu acho interessante que essas questões surjam nas novelas, desde que sejam bem trabalhadas, porque quando a televisão apresenta uma visão meio distorcida ou não lida direito, né, com a situação, eu acho que acaba prejudicando, é um desserviço. Mas se
a situação é bem colocada e eu tenho visto em algumas questões a televisão brasileira melhorando nesse sentido de informar de uma maneira correta através dessas situações que colocam na televisão. Por exemplo, a adoção, eu percebo uma evolução. Muitos anos atrás, a adoção era colocada com muitos erros nos meios de comunicação. Entendi. Muito mal, pouco esclarecedora. Eu vejo que nos últimos anos, a adoção tem cada vez mais sendo tratada pela televisão e novela de uma maneira mais correta, melhor, mais informativa. Entendi. Então isso é muito legal, é muito legal. E agora, 1 ou 2? 1. A notícia do Globo.com, na verdade é do jornal Hoje, estava no Globo.com, no portal, do dia 20 de abril de 2012, do ano passado. A matéria é: maioria das crianças desaparecidas fugiu de casa por conflitos familiares. Isso é verdade? Vocês convivem com isso? Infelizmente, sim, isso é realidade, né? Muitas situações quando me falam que uma criança está fugindo de casa, a primeira coisa que eu penso, realmente, em função da experiência de vara de infância, é o que está se passando na família dela. E normalmente, quando foge, não são situações corriqueiras, essas que todas as famílias, problemas que todas as famílias em menor ou maior grau esse tipo de adolescente fala, vou sair de casa. Não. Isso, né? Normalmente são questões muito graves. Os casos Por exemplo, que eu você tem algum exemplo? tenho, porque a gente viveu muito isso. Situações de negligência extrema, a criança sai muitas vezes, o adolescente, de casa para resolver questões de subsistência básica. Material, alimentação, muitas vezes inclusive afetiva, porque há um abandono enorme dentro da família. Muitos casos que eu atendi, assim, tinham pais com sérios problemas de dependência química, que passavam o dia inteiro drogados, não cuidavam dos filhos, então essas crianças não eram acompanhadas em nenhum sentido, e elas iam para a rua para que elas conseguissem sobreviver. Outra situação muito comum de fugas, né? Agressões físicas violentas. Pais que punem violentamente os filhos, dão surras, machucam, né? Castigos cruéis, muitas vezes. Toda agressão física, né, nosso entendimento, ela é reprovável, mesmo como forma de educação. Hoje em dia não é mais aceitável pelo conhecimento pedagógico que se tem do educar. Sim. Né? Mas, assim, existem muitos pais, infelizmente, que ainda não sabem como educar sem apelar pelo castigo físico. E você acha que esse tipo de situação em que a criança se vê na necessidade de sair de casa, isso também pode ajudar ou colabora de alguma forma para que a violência se propague? Com certeza, porque ela vai buscar referência na rua. Né? Quando a criança sai fora de casa para se proteger, porque veja bem, mas a criança ou adolescente, eles saem para se proteger, para sobreviver. Essa é a grande questão. Né? O menor de rua, normalmente, né, que vai gerar outros problemas para a sociedade, pode gerar, não todos geram, mas assim, ele está saindo da família para buscar uma proteção, que na casa deles eles não têm. Então você imagina que tem. Você imagina, né? Se casa, família deveria ser, né, o local de proteção para todos nós, né? Principalmente quando a gente ainda não é capaz de gerenciar a própria vida nos nossos próprios recursos. E aí essas crianças e adolescentes saem para buscar referência afetiva, referência material, e aí é muito fácil, né? Ele vai buscar na rua, ele vai descobrir a droga, porque outros crianças e adolescentes que também estão na situação que ele, o que eles estão, essas outras crianças e adolescentes que estão na rua, o que eles estão aprendendo e com quem, né? Então, a droga, né, para acalmar a fome, para acalmar angústias, ela pode ser utilizada, né? A prostituição como forma de ganhar dinheiro, né? O envolvimento com tráfico também para poder ter, né? Dinheiro mesmo para subsistir, né? E assim, outra que eu até queria contar para você, que eu acho também muito importante, muitas crianças que fogem, também fogem por serem abusadas sexualmente na família. Sim. Tá? Então, eu vou te dizer, todos os casos que eu peguei na vara de infância, tá?
que eu atendi, né, na vara da infância durante muitos anos, onde havia fuga, eram sempre quadros de famílias extremamente problemáticas, né, com problemas assim seríssimos, né, onde a gente ocorria, não faz ideia. Não né? faz ideia. E aí, só para fechar a tua pergunta, né, muitas vezes os problemas depois dos quais a sociedade se queixa, né, da delinquência, da marginalidade, não vou dizer todos os casos, mas muitos casos, né, eles começam o ciclo, né, a partir daí. Quer dizer, crianças e adolescentes que se tornam marginais, muitas vezes são crianças e adolescentes que sofreram extremos maus tratos dentro da própria que não família. Sabe, nunca tiveram, eles não podem dar o que eles nunca tiveram. Eles né? aprenderam agressão, eles vão dar agressão para a sociedade. Exatamente. Ó, nossa, gente, esse papo tá muito bom. A gente já volta pro terceiro e último bloco, infelizmente. Cara, você tá com essa tosse há um tempão. Ó, melhor ir ao médico, hein? Ah, doutor, essa tosse não passa. Tosse por mais de 3 semanas pode ser tuberculose. O tratamento é gratuito e tem que ser feito até o fim. Doutor, já estou me sentindo bem. Ótimo, olha, mas não pode parar o tratamento. Quanto antes tratar, mais fácil curar. Ih, reimou! Isso dá samba, hein? Bom, desde que eu fiquei grávida do meu filho, eu sempre tive uma preocupação gigante em poder ter leite para poder amamentar meu filho. Eu, desde muito nova, entendo a importância da amamentação. Quando eu fiquei grávida, conversando com os pediatras e com os médicos, eu me informei bastante e eu percebi o quanto era importante que eu tivesse condições de dar o meu leite ao meu filho, de poder dar a ele esse leite, esse alimento poderoso que com certeza ia ajudar ele na vida dele para sempre. E foi uma bênção eu poder ter leite desde o começo e estar amamentando ele até agora. Ele está com 5 meses, indo para o 6º mês, só leite materno, amém. E eu quero continuar amamentando até o dia que eu puder ter leite. Então, enquanto eu tiver leite, enquanto eu tiver forte aqui, eu vou dar o meu leite para ele, porque eu tenho certeza que isso vai fazer uma diferença gigantesca na vida dele e na saúde dele. Eu vejo meu filho forte, meu filho é uma criança cheia de saúde, graças a Deus nunca teve nada, né? A gente ouve que criança que mama no peito não fica doente, e eu tenho certeza que isso é uma verdade. A gente sabe que no começo não é fácil, é uma mudança, é uma logística diferente, é cansativo no começo, mas se você tiver persistência e souber da importância que é a gente dar o nosso leite para o nosso filho, eu tenho certeza que isso tudo se torna muito fácil. É muito importante e eu estou aqui incentivando e acreditando nessa campanha. Saiba da importância desse leite para o seu filho. O último bloco desse com a palavra que está completamente instigante, falando sobre conflitos familiares com a psicóloga jurídica do Tribunal de Justiça, Miriam Basaglia. Miriam, você participou de uma audiência pública lá na Câmara, inclusive você já citou isso, falando sobre alienação parental, que é uma discussão recente, a gente não tem falado muito sobre isso, mas eu quero que você me diga um pouco o que você acha desse tipo de discussão vindo do Legislativo ou de órgãos mais oficiais, eu diria. Bom, eu achei muito bom, né? Tanto que eu achei tão interessante que eu resolvi participar. Foi a minha primeira participação em audiência pública. Eu gostei do tema, né, que é um tema que está, vamos dizer assim, tomando muito meu interesse, que é a alienação parental.
E eu acho que é importante, sim, todo esse trabalho do legislativo no seguinte sentido, aí são opiniões minhas, mas eu acho que algumas medidas precisam ser tomadas para que esse tipo de situação, né, ele comece a diminuir, a coibir um pouco a alienação parental, dentro do que for possível, um pouquinho de freio. E também algumas medidas, como a vereadora Mazé, por exemplo, propôs, algumas medidas para que esse problema possa ser discutido, pensado, esclarecido na sociedade, para que não fique uma situação assim muito fácil, que os pais se separem e achem muito tranquilo tomar uma decisão dessas, de cortar, de prejudicar o convívio do filho com o outro genitor que não tem a guarda. Então, eu entendo que algumas medidas são importantes, tais como a proposta por ela, no sentido de buscar a discussão nas escolas. Eu entendo que outras medidas também poderiam ser interessantes, do tipo começar a se trabalhar na saúde mesmo, saúde mental, cursos de gestante conversando sobre essa situação, porque muitas vezes começa daí o desejo, né? A mãe tem muito isso, o filho é meu, o homem pisou na bola, o pai pisou na bola, ele vai ser castigado, ele não vai poder voltar atrás. E depois, se ele quiser ser um bom pai, ele me abandonou aqui, atrapalhou aqui, ele está fora da nossa vida. Então, eu acho que algumas medidas poderiam ser pensadas pelo Legislativo, inclusive, como eu falei no dia da audiência, medidas que possam coibir um pouco a facilidade que muitas vezes é um dos genitores acusar o outro. Normalmente as mães fazem isso, de abuso sexual, mesmo sem terem elementos para isso, porque sabem, no fundo, que uma acusação de abuso sexual, o que vai gerar, Laís? O genitor acusado, ele vai ser afastado do convívio, as visitas vão ser suspensas, até que o juiz tenha uma posição sobre a situação. Então, daí a começar o caso ser avaliado e se ter uma posição para que ele possa julgar e decidir se ele suspende essas visitas ou ele mantém a suspensão ou ele reverte a medida e permite que essa criança possa continuar visitando o pai, no caso, né? Mesmo que seja uma visita assistida com algum familiar acompanhando. Pela demanda que nós temos no judiciário, a demora de 1 ano, 2 anos, quer dizer, no mínimo isso, já esse pai ficou privado do convívio com o filho. Entendi. Então, eu acho que algumas medidas... eu estive a semana passada assistindo uma palestra de uma psicanalista francesa, que ela é brasileira, mas ela já trabalha acho que há uns 20 anos na França, não sei direito como fala o nome dela, é Marlene Yukish. E que ela estava contando que na França também houve um fenômeno há uns anos atrás de muitas denúncias semelhantes de alienação parental, essa prática, usando o pretexto do abuso sexual. E ela disse que lá isso foi reduzido drasticamente depois que a legislação francesa começou a coibir esse tipo de prática e implicar penalidades para quem denunciar o genitor que fizesse, o genitor ou a família que fizesse uma denúncia infundada. Que legal. Uma denúncia tem um termo, não sei se você lembra do termo jurídico. Eu muito menos. Mas assim, agora não está me vindo, mas assim, que você fazer uma calúnia, uma difamação, né, com o intuito de prejudicar o convívio do filho com aquela outra parte da família ou com aquele genitor. Né? Então, eu acho que isso, infelizmente, está havendo um abuso das denúncias e suspeitas de abuso sexual. Eu acho que é uma prática que tem que ser coibida. Logicamente, que também nós temos o outro lado, né, que se uma mãe ou um pai suspeita de abuso, ele realmente acredita nisso, logicamente que ele não tem que ser condenado. Claro. A situação vai ser investigada. Né? Eu acho que é importante. Mas tudo vai ter provas, né? Sim. Agora, rapidinho, pro ping-pong básico, 2 palavrinhas que a gente já está quase estourando. Justiça para você. O que você quer que eu fale? O que você acha que é justo? Eu acho justiça necessária e importantíssima. Ok. Família. Aconchego, proteção, segurança. Direitos existem no Brasil? Acho que sim, felizmente.
ser cidadão? É participar, né, como a gente estava conversando, participar um pouco mais da política. A gente critica muito a política, né, critica muito o que não é feito. Acho que na medida do possível, cada um poder participar um pouco mais. E ser humano? Afeto. Muito obrigada, Miriam. Foi um prazer conversar com você. Igualmente, eu espero que adorei. a gente volte sempre a conversar um pouco mais sobre casos específicos agora. Obrigada, adorei estar com você também, foi um prazer. Para quem quiser entrar em contato com você, faz como? Rapidinho. Bom, eu tenho meu e-mail, é M de Miriam, C Basaglia, BASAGLA, @yahoo.com.br. Ok, obrigada, Miriam. Obrigada mesmo. Obrigada, adorei. A você que nos acompanhou, muito obrigada. Espero que você também tenha gostado tanto quanto a gente. A gente se vê no próximo programa.